Bom, pessoal, no segundo exercício, vocês tinham que fazer o bit mais à esquerda e o bit mais à direita do registrador AL mudar de valor, correto? Então, olha, no meu programa, de início, eu vou colocar em AL aquele valor C4, né? Então, notem que eu tenho move AL C4, então é esse valor C4 que eu estou colocando em AL. E traduzindo isso para binário, eu tenho que C4, ele vira, deixa eu desenhar um pouquinho, escrever um pouquinho maior. C4 vira isso daqui, ó, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0. Correto? Então isso daí é C4. Tá? Para resolver esse problema, ou seja, para fazer esse bit virar 0 e esse bit aqui virar 1, eu tenho que, como eu falei para vocês na semana passada, lembrar algumas propriedades que a gente estudou no semestre passado, né? Que propriedades são essas? Lembra que, inclusive eu falei a semana passada, né? Eu perguntei para vocês, olha, x vezes 0 dá quanto? Qualquer bit vezes 0 vai dar quanto? Vai dar 0, né? Qualquer bit mais 1 vai dar quanto? Vai dar 1, independente do valor do bit, né? Ou então, qualquer bit mais 0 vai manter o próprio bit, né? O bit não vai mudar. Ou então, qualquer bit vezes 1 também não vai mudar. Lembra? Eu falei isso para vocês a semana passada. Então, esse é o ponto de partida nosso. Ou seja, se eu quero que esse bit aqui, olha, de 1 vire 0, sem mexer com os demais bits, eu tenho que multiplicar esse número por algum valor, não é? De tal forma que só esse bit aqui mude, correto? De tal forma que só esse bit aqui vire 0 e os demais não. Qual é o valor que, multiplicando por esse número, faz com que isso que eu falei aconteça? Pensa comigo, se eu quero zerar esse bit, então eu tenho que fazer esse bit vezes 0, correto? Esse bit vezes 0 dá 0. Então, olha, o meu número, ele tem que ter... O meu número, ele tem que ter aqui, olha, 0. Por que ele tem que ter 0 aqui? Porque esse 1 vezes esse 0 vai dar esse 0 aqui. Consigo o que eu queria. E ele, a princípio, não pode mudar os demais bits. Ou seja, a princípio, todos os outros bits têm que permanecer iguais. Como que eu faço isso? Se eu multipliquei esse cara aqui, o primeiro bit, por 0, para não mudar os demais, eu multiplico esses demais por 1. Então, quando eu faço 1 vezes 0, vai dar 0. Quando eu faço 1 vezes 1, vai dar 1. Quando eu faço 0 vezes 1, vai dar 0. Quando eu faço 0 vezes 1, dá 0. Aqui também dá 0. 1 vezes 1 vai dar 1. 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. Então, olha, comparando esse número aqui com esse número aqui, a única diferença entre eles é que esse bit, que era 1, agora virou 0. Ou seja, para eu conseguir aquilo que eu quero, eu tenho que multiplicar esse número em questão por esse daqui. Tá? Ou seja, agora eu preciso traduzir esse número para linguagem assembly. E como que eu faço isso? Como é que eu faço essa mudança? Do mesmo jeito que eu calculei o binário do C4, né? Mas em caminho contrário. Se eu olhar
esses 3 bits aqui, olha, perdão, esses 4 bits, isso daí é 7, tá? E se eu olhar esses bits aqui, isso aqui é 15, né? 15 é F. E a operação que eu fiz foi um AND. Então, olha, para eu conseguir zerar esse cara sem mudar os demais bits, eu acabei por fazer um AND do AL com o valor 7F. Tá? Que é o que está aqui, como vocês podem ver. AND do AL com 7F. Tá certo? Então esse é o primeiro ponto de interrogação. Bom, eu não posso esquecer que eu também preciso trocar esse bit aqui de 0 para 1, né? E como eu vou fazer isso? De novo, deixa eu só apagar esses rabiscos. Tá? De novo, eu vou pegar esse valor que agora está em AL e vou fazer alguma operação com ele. O que é que eu quero fazer? Eu quero que esse bit aqui, olha, vire 1. Tá? Sem mexer nos demais. Para um bit virar 1, note que eu somo esse bit com 1, né? E para não mexer nos demais, notem que eu somo os bits com 0. Correto? Então, nesse caso, eu tenho que fazer um OR, ou seja, uma soma, de tal forma que eu só mude esse bit. Tá? Qual é o número que eu tenho que utilizar para só mudar esse bit aqui, olha, sem mudar os demais, fazendo um OR? Seria isso daqui, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 1. Se eu fizer um OR do meu AL, que tem isso agora, com isso daqui, o que é que vai acontecer? Zero mais 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1, 0 mais 0 dá 0, 0 mais 0 dá 0, 1 mais 0 dá 1, 0 mais 0 dá 0 e finalmente 0 mais 1 dá 1. Então, cara, se eu pegar o meu AL, que é isso nesse momento, e fazer um OR com isso daqui, todos os bits se mantêm, exceto o primeiro, que vai virar 1, como eu queria. Então, olha, que número eu tenho aqui? Isso daqui é 0. E que número eu tenho aqui? Isso daqui é 1. Então, se eu fizer um OR de AL com 0, 1, eu resolvo esse meu problema. Ou seja, eu tive que criar 2 instruções para resolver o problema que eu pedi para vocês. Na primeira instrução, eu fiz o bit mais à esquerda ser 0. Para fazer isso, eu tive que usar um AND. Tá? Na segunda instrução, eu fiz o bit mais à direita ser 1. Para isso, eu tive que usar um OR. Tá? Esse AND eu tive que fazer com esse valor para o bit mais à esquerda ser 0. E esse OR eu tive que fazer com esse valor para o bit mais à direita ser 1. Tá? Tá aqui na transparência que eu vou deixar para vocês depois. E dá para vocês acho, perceberem sem problema nenhum a sequência de passos que eu tive que seguir para resolver o problema. Pessoal, alguma pergunta disso daí? Tarcísio, você tem alguma utilidade em forma geral, não só com o número, ou foi só um exercício para prática? Não, isso tem muita utilidade. Se você quiser reconhecer algum padrão, ou separar um padrão de alguma outra amostra, de alguma amostra, por exemplo, você vai usar esse tipo de procedimento. Esse tipo de procedimento é o que a gente chama de máscara. Tá? A gente cria uma máscara para filtrar bits. Filtrar bits significa fazer o quê? Escolher determinados bits que eu quero que sejam de um jeito e eliminar outros bits ou mudar ou não mudar determinados bits.
Tá? Então fazer isso daí é extremamente comum, é extremamente prático. Vários algoritmos onde você precisa fazer algum tipo de processamento de dado, algum tipo de processamento de informação, usam alguma coisa parecida com isso se você tiver que trabalhar no nível dos bits. Ok? Não entendi muito a prática disso. Imagina, deixa eu só interromper o vídeo aqui. Ó.